Olá pessoal, tudo bem? Bom, o resultado da enquete que eu fiz no Instagram na semana passada, a maioria das pessoas votou sim, para que eu gravasse um vídeo falando melhor, explicando melhor sobre esse conflito entre Estados Unidos e China. E o vídeo de hoje vai ser sobre esse tema. Então vamos? Bom, vamos começar. Hoje num novo cenário. Mudei o cenário dos vídeos para a gente alterar um pouquinho. Fazendo um apanhado histórico desse conflito, ou guerra comercial, como esse termo tem sido comumente usado na imprensa internacional, esse conflito teve início formal em julho de 2018, porém as tarifas, alfandegárias, as novas tarifas dos Estados Unidos já entraram em vigor desde 2016, quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi eleito. Segundo o Trump, essa medida de aumentar as tarifas de importação sobre os produtos chineses foram para incentivar o comércio, o uso, o consumo dos produtos internos, dos produtos nacionais norte-americanos e para gerar mais emprego. Porém, a China ficou super chateada com essa restrição, essa imposição dos Estados Unidos, e começou a também taxar mais os produtos americanos importados pela sua nação. Então, esse conflito teve início nessa fase. E aí, depois disso, vários acontecimentos têm rolado, cada um mais tenso do que o outro, e eu vou contar um pouquinho o que tem acontecido nesse conflito. A primeira ação do Donald Trump foi bem radical. Ele aumentou em 25% a carga tributária dos produtos chineses. Foram vários produtos, pessoal, principalmente produtos tecnológicos. Então, assim, a China pagou cerca de 34 bilhões de dólares nessa mudança toda promovida pelo Trump. E isso caiu assim como uma bomba. Essa movimentação afetou muito, a economia mundial. E numa reunião do G20, também em 2018, na Argentina, foi discutida essa situação. Os dois países acordaram uma trégua e uma negociação de 90 dias, com o objetivo de evitar que esse conflito acabasse refletindo na economia mundial. Após essa reunião do G20, começaram as reuniões de negociação, as conversas entre os líderes, da China e dos Estados Unidos, e ficou acertado que a nova tarifa de importação ficaria em 10% dos Estados Unidos para a China, no caso da importação dos produtos chineses pelos Estados Unidos. E a China, em contrapartida, tinha que prometer que ela importaria mais bens energéticos, produtos energéticos e agrícolas dos Estados Unidos. Beleza, isso ficou acordado. Mas aí, em maio de 2019, maio do ano passado, o Donald Trump decidiu voltar atrás. Em maio, pessoal, o acordo dos 90 dias já estava quase, que eles chamam de acordo fase 1, já estava quase ali finalizado, concretizado, e o Donald Trump tomou a decisão de voltar a tarifação para os 25%. Foi aí que a China ficou bem brava, voltou também a aumentar as suas tributações para produtos norte-americanos e disse não, eu não vou importar e não vou cumprir a sua promessa, a promessa que a gente havia feito de importar mais produtos agrícolas e energéticos. E aí começou mais uma fase do conflito, mais uma fase tensa do conflito, que foi esse embate de forças, de aumentar a tarifa, reduzir tarifa e discute entre China e Estados Unidos. De maio até agosto, ambos países ficaram nessa discussão. Foi aí que a China resolveu tomar a decisão de desvalorizar o yuan, que é a sua moeda nacional. Por que eles fizeram isso? Dessa forma, os produtos chineses ficam mais atrativos no mercado. Porém, essa decisão, ela afetou muito a parte cambial, As bolsas de valores operaram em queda brusca. O secretário americano do Tesouro chegou a acusar a China de manipulação e, principalmente, os países que mais sofreram com a queda nas bolsas de valores foram os próprios países asiáticos, companheiros continentais da China.
eles foram duramente afetados depois dessa tomada de decisão do gigante asiático. Desde então, China e Estados Unidos vêm no up and down, né? Eles negociam, eles ajustam uma trégua, mas aí depois voltam as ameaças e voltam as tarifações, aí tiram as tarifações. Então a gente vive nessa roda, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. Em dezembro de 2019, os dois países acertaram concordaram, né, em suspender as tarifações como conclusão da fase 1 do projeto de trégua, vamos dizer assim, do projeto de negociação. O Donald Trump fala que a fase 2 do projeto já está em andamento, mas ninguém tem conhecimento, ninguém nunca foi noticiado de novas reuniões para ajustarem os novos termos, né, para a fase 2 entre os dois países. Tanto da China não há nenhuma notícia e nem como dos Estados Unidos. No fundo, essa guerra comercial entre eles é para disputar quem vai ter o domínio do mundo, já que os dois países são as potências, as maiores potências do mundo de hoje. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A cada dia, praticamente, tem surgido novas notícias sobre esse caso, principalmente por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pressiona muito as organizações da ONU, principalmente a OMC. O Donald Trump ameaçou ontem tirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio, porque a OMC, segundo ele, não opera de acordo com os interesses norte-americanos. Ameaçou tirar também os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Ele já suspendeu incentivos financeiros para a OMC. Na semana passada eu comentei aqui com vocês no vídeo, foi até o vídeo que deu ideia, né, que surgiu esse assunto, sobre a demissão do brasileiro, presidente da OMC, que estava à frente da OMC há 7 anos, mas que saiu porque, segundo a imprensa internacional, não aguentou a pressão, principalmente dos Estados Unidos, para ceder às vontades, né, da nação norte-americana. Então, assim, o presidente Donald Trump vem sendo muito duro com as exigências dos Estados Unidos. A China toma uma posição mais diplomática, mas a gente precisa ver o que vai acontecer e ficar ligado, porque envolve 2 grandes parceiros econômicos do Brasil. Então, a gente precisa acompanhar esse conflito com os olhos bem abertos e com muita atenção para ver o que isso vai respingar no resto do mundo. Não tem como acontecer alguma coisa com qualquer um dos 2 países sem que haja um impacto mundial para os outros países. Então, vamos aguardar. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que eu preciso entender sobre esse assunto, ou ler sobre esse assunto, ver vídeos sobre esse assunto, ver o vídeo do Comex na prática sobre esse assunto? É o que eu disse, são as 2 maiores potências mundiais, então qualquer coisa que aconteça com elas vai refletir no resto do mundo. Assim, quando a China anunciou essa desvalorização do yuan, gente, da sua moeda, yuan, isso refletiu na Bolsa de Valores, que caiu abruptamente, né? As bolsas de valores caíram. Então, assim, não tem jeito, vai refletir pra gente no resto do mundo. E outra, uma redução, um aumento das taxas de alfândega, né, das taxas dos impostos de importação, pode resultar num decrescimento das atividades industriais. Então, se você produz menos, você vende menos, você ganha menos, você lucra menos. E enfraquece o setor de um país, né? Então, essa visão que a gente precisa ter desse problema. Como que ele pode atingir a gente em cada país, seja você brasileiro ou seja você de outra nação. O ecossistema da economia mundial é interligado. Então, se o impacto no setor alfandegário, ele pode refletir e vai refletir, como já aconteceu, num choque no mercado de ações. É isso que a gente precisa entender. Como que as coisas estão todas ligadas, é uma cadeia. Então, uma coisa que acontece em um setor, seja ele no fiscal, tributário, ele pode impactar aqui no mercado financeiro.
Ah, Nath, beleza, então. Eu já entendi que eu preciso ficar por dentro desse conflito para ver como que tudo isso pode afetar a ordem mundial, né? A economia mundial. Sim. E o Brasil? Onde que a gente fica nessa? Bom, a linha de pensamento é a mesma, assim como as outras nações do mundo. O Brasil pode sofrer também em resultado de alguma ação tomada por qualquer um dos dois países, mas principalmente a China. Por quê? Eu já falei com vocês em um vídeo que eu postei há uns dias sobre as operações de comércio exterior do Brasil. A China é o maior comprador de produtos brasileiros e os Estados Unidos ficam em segundo. Assim como a China, né, está em primeiro lugar nos países, né, que o Brasil mais importa, que o Brasil mais compra produtos. Então, a China e os Estados Unidos são primeiro e segundo lugar nas duas listas. São os nossos dois maiores parceiros comerciais hoje em dia. Então, o Brasil pode sofrer seriamente com qualquer coisa que aconteça. A China, ela é responsável por mais ou menos 30% das exportações do Brasil. O que isso quer dizer? A China compra 30% de todos os produtos que a gente vende para o mercado externo. E os Estados Unidos compram cerca de 11%. É menos que o dobro, tá? Mas é uma quantia significativa, a gente não quer perder nenhum e nem outro. Então, o Brasil precisa ficar atento com as suas políticas de diplomacia, né, as suas relações internacionais para manter os dois países como parceiros. Uma redução nas atividades econômicas da China, por exemplo, pode resultar numa redução nas importações chinesas. E isso afetaria diretamente o Brasil, principalmente o setor agro, né? Porque a China, por exemplo, ela importa praticamente toda a soja que o Brasil produz. Então, a gente sofreria um duro golpe. É bom ficar muito atento. Porém, tudo na vida, eu sempre falo isso, tudo na vida tem um porém. O Brasil registrou há pouco tempo aumento nas exportações, de produtos que a China deixou de comprar dos Estados Unidos. Então, como a China está em conflito com os Estados Unidos, ela falou, opa, não vou comprar aqui dos americanos, eu vou lá no Brasil procurar esse produto. Então, a gente está se beneficiando desse conflito. O Brasil conseguiu aumentar principalmente petróleo. Eles deixaram de comprar dos Estados Unidos para comprar do Brasil, o que é bom para a gente, mas é um conflito de altos e baixos. Então pode ser que o Brasil esteja bem agora, mas daqui a pouco a gente vai sofrer um golpe. Por isso que eu digo que a gente precisa ficar atento a qualquer movimentação, tanto dos Estados Unidos quanto da China. Pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi sobre o tema China e Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos às notícias, porque desde a semana passada, praticamente todos os dias tem surgido algo novo. O Trump, no final de semana, entre o final de semana e a segunda-feira, reforçou o boicote contra algumas empresas de tecnologia chinesas. A China diz que vai fazer represália quanto a isso. O Trump voltou a falar em retirar os Estados Unidos da OMC e da OMS. Então vamos ficar de olho nas notícias. Fiquem de olho no Comex na Prática, porque a gente tem postado, sempre que acontece alguma notícia nova, bombástica para o Comex, a gente sempre posta, ou eu faço algum story comentando, algum vídeo. Então acompanhem o Instagram do Comex na Prática e saiba de tudo sobre o mundo do Comex. Não deixem de seguir também a página para quem ainda não segue e de se inscrever no canal do YouTube. Tchau!